Nós queremos nesta noite ministrar a palavra do Senhor e pregar sobre o comportamento do cristão. Como o cristão deve se comportar? Existem algumas maneiras que podem destruir a vida do cristão, comportamento que pode fazer com que ele possa se dar mal. E nesta noite nós queremos pregar sobre o comportamento do cristão. Falaremos sobre alguns comportamentos que podem destruir a vida do cristão e outros que podem edificar a vida do cristão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. O texto sagrado diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante esse texto, nós queremos ministrar sobre o comportamento cristão. Quando nós avaliamos o tipo de cristão que nós temos tido e visto na atualidade, nós podemos notar que cada vez mais nós encontramos cristãos que muitas vezes estão apagados, que nem mesmo conseguem ser percebidos como cristãos, são verdadeiros e atuantes devido à sua forma de vida apagada neste mundo. E a Bíblia diz que nós devemos ser luz deste mundo. Isso deve-se a diversos comportamentos que têm muitas vezes destruído esses cristãos, destruído essas vidas, fazendo-os estar cada vez mais distante do seu ideal, mais distante do Senhor Jesus Cristo, que deseja esse ideal para a vida dele. Quando Jesus falou: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então nós podemos contrastar aí, descobrir que esses comportamentos destrutivos, e é muito importante para que haja também mudança, para que o fervor volte o cristão novamente e ele possa cumprir a sua missão no mundo de uma forma plena, de uma forma satisfatória. Mas antes, querido, nós queremos refletir sobre esses maus comportamentos que têm destruído a muitas pessoas, comportamentos que mais têm destruído os cristãos na atualidade, nesta pós-modernidade. A Bíblia Sagrada diz, meus amados, que nós devemos ter intimidade com Deus, e um dos comportamentos que tem destruído muitas vidas é porque as pessoas não têm mais essa intimidade com Deus, não procuram ser mais íntimo de Deus. A Bíblia nos ensina lições fortes sobre a intimidade do cristão com Deus, a intimidade do Senhor. Diz o Salmo 25, versículo 14: é para os que temem, os quais ele dará a conhecer a sua herança, a herança do Senhor. Deus quer sim ter intimidade com o seu povo, Deus quer sim ter intimidade com você. Deus não é íntimo de qualquer um e de qualquer maneira. Ser íntimo de Deus é um privilégio daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. O grande problema de muitas pessoas na atualidade é que eles veem Deus não como alguém com quem possam e devam interagir de uma forma pessoal, íntima, mas como uma espécie do gênio da lâmpada, e aí que ele aciona apenas quando as coisas estão ruins. Ele
ao Senhor com plenitude completa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, querido, outro comportamento é deixar a missão que Deus tem para a sua vida para quando der tempo. A questão do tempo. O tempo tem sido a moeda mais valorizada nos nossos dias. Não é à toa que cada vez mais pessoas têm preferido dedicar todo o seu tempo aos estudos, todo o seu tempo à sua carreira, ou o seu tempo ao entretenimento e a outras coisas que a sociedade tem apresentado como importante para as pessoas. E isso tem afastado as pessoas de Deus e da missão especial que o Senhor tem para os seus servos, tem para as suas vidas, e consequentemente tem destruído muitos crentes, tem destruído muitas vidas, pois estes rejeitam o plano de Deus para a sua vida, colocando os seus próprios planos como prioridade. Jesus falou de alguém assim, e a conclusão a que se chegou foi que aquele homem era um louco, porque ele estava construindo seus bens, estava trabalhando, fez uma grande construção, construiu um grande celeiro, colocou muita comida lá, disse: alma, agora nós temos muitos bens, temos comida, folga, descansa. Ao Senhor disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, para quem será? Assim ele disse: aquele que junta tesouro para si e não para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo é importante para nós e nós devemos nos comportar dentro do tempo em servir ao Senhor com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui outra coisa, outro comportamento que destrói a vida do cristão é buscar a bênção de Deus e não o Deus das bênçãos. Tem muitas pessoas que estão buscando as bênçãos de Deus, mas não estão buscando o Deus das bênçãos. E se nós ligarmos a TV, e logo nós vamos achar algum canal de televisão onde estão vendendo as bênçãos de Deus, e esses locais são lotados, porque as pessoas vão para se beneficiar. São lugares que estão cheios de gente com foco na bênção que o Senhor pode dar. Deus pode dar, Deus pode, e Ele dá sim. O que eles não sabem é que buscar a bênção de Deus antes de buscar o Deus da bênção é uma perda de tempo. O mais importante para a nossa vida é buscarmos o Deus da bênção, aquele que tem a bênção para a nossa vida. O relacionamento com Deus vale muito mais do que qualquer bênção nessa terra. Essas pessoas, porém, quando não recebem a bênção que elas buscam, eles abandonam a Deus, elas têm suas vidas cristãs destruídas, porque são pessoas interessadas ou interesseiras nas bênçãos de Deus e não no abençoador. Isto é um comportamento que destrói muitas pessoas, buscar a bênção e não buscar o abençoador. Eu vejo aqui mais uma coisa, meus amados, é não dedicar-se ao estudo contínuo da palavra de Deus. Muitas pessoas não estudam a Bíblia, já querem tudo feitinho, já querem a colher na boca. A Bíblia é chamada de alimento, mas os cristãos dos nossos tempos não têm encarado como um alimento sólido para a vida deles. Não tem. E isso ocorre porque não existe uma dedicação ao estudo da palavra de Deus, a busca constante do conhecimento a respeito de Deus e da sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E isso gera crentes fracos, crentes anêmicos, levados de um lado para o outro por qualquer alimento que se coloca na mesa para ele, qualquer alimento que o mundo dá a ele. Um outro povo, o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel,
destrói a vida do cristão é negligenciar as práticas espirituais. Que práticas espirituais são essas? As práticas espirituais, elas são armas que Deus nos dá para que nós possamos sempre estar firmes, sempre estar fortes para as batalhas que nós enfrentamos nos nossos dia a dia. E aí nós podemos citar aqui uma das armas ou das práticas espirituais é a leitura da Bíblia Sagrada, outra é a oração, outra é o jejum, outra é a adoração. Quando nós vamos para a casa do Senhor, adorar Ele em espírito e verdade. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma grande causa do enfraquecimento de muitos crentes é exatamente o fato de não carregar em suas vidas essas poderosas armas que nós falamos: a leitura da Bíblia, a oração, o jejum e a adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas que não oram, não meditam na palavra, não jejuam, não adoram a Deus em espírito e verdade. Então, em que tipo de crente essa pessoa está se transformando? Em que tipo de crente essa pessoa está sendo? Que comportamento cristão é esse? Que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, que não consagra, que não adora a Deus? Certamente em um destruído, pois os inimigos eles não perdoam as negligências que muitas vezes nós temos. Outra coisa que eu vejo aqui, queridos, que nós nos comportamos como que tudo fosse bom, tudo fosse só vitória, agora é só vitória, só vitória. Não. Há um ensinamento triunfalista no meu evangélico, que quando a pessoa não triunfa, que quando a pessoa não vence, que quando a pessoa não conquista, ela é um derrotado. Não. As lutas também fazem parte da nossa vida. Então, um comportamento ruim na vida do cristão, ele não aceitar que a vida cristã tem as suas dificuldades. Depois que nós aceitamos a Cristo, nós enfrentamos também dificuldade. Só que agora é com a graça dele, só que agora é com o Espírito Santo. E aí existe uma pregação muito bonita feita por aí, que é a pregação que mostra a vida cristã apenas só tendo bênção, uma vida cristã só de flores, uma vida cristã só de alegria. Isso é uma pregação mentirosa. Não existe isso na vida cristã. A Bíblia mostra que a vida cristã é como um caminho estreito, é como aflições por causa do ódio do mundo contra Deus, contra os seus servos, contra a igreja do Senhor. É como uma batalha árdua com muito inimigo, e nós enfrentamos todos os dias os nossos inimigos, a carne, o mundo, Satanás. Então nós vamos passar também por aflições. Não devemos deixar de aceitar a vida cristã, como também enfrentamos dificuldades. O crente que se engana dessa forma, ele vai cair em prantos diante da primeira luta, da primeira adversidade. Vida cristã não é conluio de férias. Vida cristã é para quem realmente ama o Mestre acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Acima das dificuldades, acima de qualquer coisa, bendito seja o nome do Senhor. Existe também o perigo de os cristãos se comportarem, e esse comportamento até zombar de Deus. Como cristão pode zombar de Deus? É claro que a maioria das pessoas de forma alguma acredita que zomba de Deus, mas não é isso que fazem quando prometem e não cumprem. Muitas pessoas prometem, mas não cumprem. Quando fingem ser religiosos e não são. Quando mentem falando sobre as coisas de Deus e não as querem viver. Quando
parte das suas vidas. Zombar de Deus é cavar para si mesmo uma cova de destruição, pois Deus não aceita zombaria. O profeta, ele já prega e fala, e o livro de Gálatas 6 e 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Louvado seja o nome do Senhor. É a lei da semeadura. Nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Deixa eu dizer aqui outra coisa. São comportamentos, são práticas que nos afastam do objetivo, do foco. Outro, achar que suas opiniões são mais importantes do que a Bíblia. Achar que suas opiniões são mais importantes do que a Bíblia. Nesta era que nós estamos vivendo, a era das redes sociais, a opinião é algo que está cada vez mais em foco. Ter opinião não é pecado. O problema é que hoje as opiniões estão sendo aceitas em um patamar, em um nível mais alto do que a infalibilidade da Bíblia, a infalibilidade da palavra do Senhor, os conceitos, o achismo, o relativismo que tem levado as pessoas a pensarem à sua maneira, a seu bel prazer, e não acreditam mais na palavra, na Bíblia Sagrada, como inerrante, infalível palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não interessa o que a Bíblia diz, o que importa é a opinião de cada um. Está errado. Esse é o lema de politicamente correto para muitos que têm aceitado, o que tem destruído muitos crentes, pois opiniões não são base forte, não são a palavra inerrante de Deus. Eu fico com a palavra de Deus, eu continuo crendo nela, eu continuo observando ela como única regra de fé e prática para a vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que destrói o comportamento que destrói o cristão? É a amizade com o mundo. Nós não podemos ser amigos do mundo.
palavra está lá também, nos ensinamentos de Jesus está lá também, e nas doutrinas das epístolas estão também contidas. Essas normas revelam a vontade de Deus para a vida moral do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, como eu posso preservar o verdadeiro caráter? Como eu posso preservar esse comportamento cristão verdadeiro, ético, moral, como cidadão do céu, como diz o Salmo 15? Como? Primeira coisa, manter-se em comunhão com o Espírito Santo. Para me manter esse comportamento sadio que agrada a Deus, eu tenho que manter essa comunhão com o Espírito Santo. O ser humano, ele traz em sua natureza uma forte inclinação para o pecado. Romano já diz isso. Trata-se de uma tremenda força maligna, impossível de ser superada sem a ajuda divina. Sozinho nós não podemos vencer o pecado, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. É justamente por isso que Deus nos enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, nos dando a condição de andarmos em novidade de vida, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,17. Somente pelo Espírito Santo o crente pode caminhar seguro, resistindo os desejos da carne, a concupiscência da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas, o apóstolo Paulo ele enumera várias obras da carne que contaminam o caráter do homem sem Cristo Jesus. E vai falar de várias coisas lá: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, muitas coisas que nos afastam de Deus. Todavia, nesse mesmo capítulo, nós encontramos um conjunto de valores espirituais que garantem a saúde moral do crente. Quando ele escreve em Gálatas, no versículo 22, o fruto do Espírito, ele diz: é paz, é gozo, é longanimidade, é amor, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. E ele diz: contra estas coisas não há lei. É uma guerra da carne e do Espírito. Nós vemos aqui as características da carne, nós vemos aqui o fruto do Espírito. Nós devemos comportar-nos com esses frutos do Espírito. Como podemos preservar o verdadeiro caráter, o verdadeiro comportamento cristão? Conhecendo a palavra de Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática para o cristão. Ela nos apresenta o padrão do comportamento necessário ao homem que deseja viver uma vida justa, uma vida íntegra, sóbria e piedosa neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor.